passada, já a motivação do espaço micróbico, uma introdução, né? Muito simples, para a gente começar a falar do grupo de Lorentz. Então, eu só queria colocar o que nós fizemos na aula passada, né? Opa, tudo bem? Nós tínhamos trabalhado parte do clássico, trabalhado tensor de energia-movimento, tensor de spin, né? Isso na teoria da descrição não relativista. Vamos agora juntar tudo com a descrição relativista. E aí nós começamos a falar do espaço de Minkowski, introduzimos, né? Eu estou partindo do pressuposto que todo mundo teve um curso básico de teoria da relatividade. Mas como a Isabel e algumas outras pessoas falaram que não tinham muita prática no espaço de Minkowski, então eu vou introduzir já a relatividade pelo espaço de Minkowski através do grupo de Lorentz. Foi o que a gente começou a fazer na aula passada. Então, na aula passada nós introduzimos um espaço-tempo, né, que a gente chama de M13, que é o espaço de Minkowski. E nesse espaço, a gente introduz uma métrica, né, que ela é definida por uma caracterização física muito marcada, que é a propagação dos sinais eletromagnéticos. Então, a gente diz que a gente vai usar como, vamos dizer assim, geometria de referência nesse espaço-tempo a propagação das ondas eletromagnéticas. Então, a gente sabe que a partir de um ponto, né, dado um ponto do espaço, dado um instante de tempo, né, um instante de tempo T e um ponto X no espaço, a partir desse ponto, a gente emite, né, uma onda eletromagnética. Então, a partir desse ponto, a gente cria um padrão de referência em cada ponto, que é a emissão de um raio eletromagnético, eletromagnética, né? A partir desse ponto, cuja frente de onda então se propaga segundo essa equação aqui. E aí a gente define aquilo que é a propagação do raio luminoso, da radiação eletromagnética, aquilo que se propaga com velocidade menor do que c, né? Aquilo que tem CT, né? menor do que x, né? X igual a CT é a frente de onda eletromagnética, x menor que CT, propagação menor que a velocidade da luz, maior que a velocidade da luz. Isso, né, numa visão bidimensional, corresponde, se a gente quiser, no espaço-tempo, a introduzir um sistema, estou falando agora de um espaço-tempo bidimensional, e aí a propagação do sinal luminoso, ela marca, né, aquilo que nós chamamos, essa região aqui, que a gente chama de ponto de luz, né? Então, tudo que é aquilo que a radiação eletromagnética se propaga a partir desse ponto, toda a radiação eletromagnética se propaga no cone, tudo aquilo que tem respeito à causalidade, tem velocidade menor do que V, né? Então vai ter CT menor do que X, vai se propagar CT maior do que X, CT menor do que X, né? Vai se propagar aqui dentro. Então, vou botar aqui dentro, vai se propagar essa região aqui. E essa região aqui é a região externa, né? Essa região então aqui é caracterizada por C2, T2 menos X2 maior do que zero. Essa região aqui, C2, T2 menos X2 menor do que zero. Então, essa região aqui é a região que a gente chama de tipo-tempo, né? Aqui exposta três regiões, né? C2, T2 maior do que X2. Caracteriza a radiação eletromagnética e C2, T2 menor, maior que X2, né? Então essa região aqui vai me dar sinais em velocidade C maior do que V. Então, essa região aqui é a região, a região que a gente chama de tipo tempo, região tipo luz ou nula e região tipo espaço. Esses são mais ou menos lembrados, estou revisando. Que caracteriza o grupo de Lorentz. Então, a propagação do sinal eletromagnético nesse espaço-tempo define para nós uma métrica. Define para nós um elemento de linha. A gente constrói um elemento de linha a partir, né, da propagação da radiação eletromagnética.
Então, o padrão que a gente cria é como, a partir desse ponto, se propaga a radiação eletromagnética, e é isso que vai definir, por exemplo, a geometria desse espaço-tempo é definida por esse evento físico, a propagação da radiação eletromagnética. Bom, então aí a gente vai, isso aqui fatalmente introduz para a gente pode escrever essa relação desse modo, né? DC, C aqui, dx, dx, dz. Aqui a gente introduz a métrica, parece uma matriz aqui, diagonal, aqui a gente tem CP. Eu já estou revisando o que mais ou menos eu fiz na aula passada, eu só queria enfatizar que nesse espaço-tempo, né, que é importante aqui, a métrica, ela é definida, né, a geometria, que é a métrica, ela é definida por uma caracterização física bem definida, que é a propagação do sinal eletromagnético. Então, isso aqui nos motiva a introduzir nesse espaço-tempo o vetor coluna, né, CP, x, y, z, e a gente pode, então, a partir dessa noção aqui, quer dizer, a gente está dizendo que esse ds2, a gente pode escrever como sendo o dx transposto θ dx. Então, a gente pode escrever esse elemento de linha desse espaço-tempo através da caracterização dessa matriz aqui, que é a chamada matriz tempo. Tudo a gente fez na aula passada. E daí, a partir disso, a gente cria para os vetores, a gente cria uma noção de produto escalar. A gente cria nesse espaço uma noção de produto escalar, e a gente tem uma métrica, a partir dessa métrica, a gente cria a noção de um produto escalar entre esses dois vetores, que eu vou escrever dessa forma, x transposto y, em termos matriciais. Então, a matriz linha pela matriz coluna. Então, esse produto escalar seria, vamos dizer assim, a primeira coordenada, né, seria, vamos colocar assim, não sei se esse cara aqui tem, vamos só colocar assim, se esse cara aqui tem coordenadas CP1, X1, Y1, Z1, vou botar aqui X1 e X2, é melhor. E esse cara aqui vai ter coordenadas C2, então esse produto escalar aqui vai dar para nós, né, C2, Q1, Q2, menos X1, X2, menos Z1, é a noção do produto escalar. Então, que é, na verdade, um produto escalar feito por essa métrica, nada mais é do que x1 transposto essa matriz e o vetor coluna x2. Então, a gente introduz a noção de um produto escalar através de uma métrica que foi induzida pela propagação do sinal eletromagnético. A gente tem que pensar que em física, sempre a métrica, né, sempre que a gente geometriza, né, um sistema físico, a métrica, né, que é o elemento de medida, que é um instrumento de medida na geometria, o tensor métrico, ele satisfaz as características impostas por alguma situação física. Nesse caso, é a propagação do sinal eletromagnético. Então, na aula passada, a gente falou, vamos fazer uma analogia com o que a gente estudou do grupo euclidiano tridimensional, que é estudar o conjunto de todas as transformações lineares possíveis que deixam invariante o produto escalar. Então, nós vamos fazer transformações desse espaço, né? E vamos levar vetores x, né? Vai levar agora um espaço unificado, né? Vou fazer uma transformação 4x4 que vai envolver t, x, y e z, de tal maneira que esse produto escalar é invariante. Então, se eu fizer isso com o x1, x1 vai sofrer essa transformação e o x2 vai sofrer uma transformação. O que nós vamos querer é que esse produto escalar, né, x1 transposto x2, fique invariante sobre esse produto, sobre essa transformação. Então, esse é o meu critério de invariância. Eu vou fazer transformações lambda que deixam invariante o produto escalar.
Lá no espaço euclidiano, não tem necessidade disso, porque a métrica é a própria matriz de identidade, é tudo 1. Então não tem essa diferenciação entre sinal mais e menos. Mas aqui eu tenho que manter essa métrica. Então, claro, dado o espaço-tempo de Minkowitz, dependendo do tipo de invariância que eu imponho, eu vou ter grupo mais amplo ou não. Daqui a pouco nós vamos falar, pode introduzir o grupo de Poincare. Daqui a pouco a gente pode introduzir o grupo de vai, que inclui as dilatações. E depois o grupo conforme, que introduz também uma nova classe de transformações que deixa invariante o quê? O que essa transformação está deixando invariante, na verdade? Só. Está deixando, na verdade, invariante o produto escalar entre todos os vetores. Então, se um vetor é tipo luz, se ele se propaga, ele descreve um evento que se propaga com a velocidade da luz, essa transformação não vai mudar isso. Se um vetor, se um vetor satisfaz essa condição aqui, né, x, escalar x, é invariante. X escalar x' é igual a x escalar x. Então, qualquer transformação dessa categoria vai deixar um vetor nulo com um vetor nulo, um vetor tipo tempo com um vetor tipo tempo, e um vetor tipo espaço com um vetor tipo espaço. Né? Só lembrando a vocês que os vetores tipo tempo são todos aqueles vetores que moram aqui dentro do cone de luz. Os vetores tipo espaço são esses vetores que moram aqui fora do cone de luz. Os vetores nulos são aqueles vetores que moram em cima do cone de luz. Então, essa estrutura é preservada por esse tipo de transformação. Um vetor daqui, ao ser transformado, é transformado num outro vetor, mas ele não sai do cone de luz. Ele vai manter, se ele é positivo antes da transformação, esse produto escalar continua positivo depois. Se ele é negativo antes, ele é negativo depois. Se ele é nulo antes, ele é nulo depois. Então, a estrutura de cone de luz, ela não é destruída. Claro que o vetor em si é transformado, mas ele não perde a característica de estar dentro do cone de luz, no cone de luz ou fora do cone de luz. É isso que o grupo de Lorentz preserva. Ele preserva o produto escalar de um vetor por si próprio. Então, é claro que essa condição aqui, colocada aqui nessa equação, ou aqui nessa equação, vai dar para nós que a condição de invariância é lambda transposto, que vem daqui, eta, lambda, tem que ser igual a eta. Ou seja, as matrizes lambda, a matriz mais geral lambda possível, a matriz lambda mais geral possível, ela não vai alterar a média. Seja ela o que for, esse produto vai deixar o eta invariante. Na aula passada, a gente mostrou que se duas matrizes lambda satisfazem aquela condição, a matriz produto delas também fecha aquela condição. Mostramos, claro, obviamente, que a matriz identidade satisfaz essa condição e mostramos também que se a gente pegar essa equação aqui, né, e multiplicar a esquerda por lambda transposto a menos 1 e a direita por lambda menos 1, a matriz lambda menos 1 também satisfaz essa condição. Tá? Essa condição que define as propriedades típicas de uma estrutura algébrica de grupo. E aí a gente depois discutiu aquela questão do determinante, que essa matriz lambda, ela sai automaticamente dessa equação, o determinante dela vai ser sempre mais ou menos 1. E aí nós nos restringimos a uma classe mais restrita de transformações, que é o que nós chamamos de grupo de Lorentz restrito. SO0. Em geral a gente omite esse zero. Quando a gente fala de SO13, já está implícito que é o grupo de todas as matrizes lambda tais que lambda transposto, eta, lambda seja igual a eta e determinante de lambda igual a mais 1. Então, essas transformações são chamadas transformações típicas do grupo de Lorentz. Só para dar uma relação assim, que pode ser útil futuramente, se eu pegar essa equação aqui, posso multiplicar, se quiser, vamos tirar o inverso dessa equação. Isso vai dar lambda a menos 1. A matriz eta invertida é ela mesma. E aqui vai dar a matriz lambda a menos 1 transposta. Isso é igual a ela. Só invertir essa relação. Então, por exemplo, eu posso pegar essa relação aqui e dizer o seguinte. Vamos dizer que eu queira tirar isso aqui. Tirar quem é lambda menos 1. Posso multiplicar essa equação. Posso multiplicar essa equação à direita. Lambda menos 1
eta é igual a eta lambda transposta. Então, posso fazer antes disso, fazer uma coisa aqui. Eu acho que vai ser melhor fazer. Deixa eu apagar antes de fazer isso. Vou pegar essa equação aqui, vamos só fazer uma aplicação simples. Vou multiplicar essa equação aqui. Vamos multiplicar essa, vamos tirar uma relação entre lambda transposto e lambda menos 1. Vamos multiplicar essa equação aqui. A direita por lambda menos 1, então lambda cancela aqui, e com lambda menos 1 aqui. Aí me sobra esse eta aqui. Se eu multiplicar essa equação à direita por eta, eta 2 é 1, e aqui fica um outro eta. Então a gente mostra dessa relação aqui, decorre imediatamente que o transposto da matriz lambda é eta lambda menos 1 eta. Ou vice-versa, eu posso escrever que o inverso da matriz lambda é eta lambda transposto eta. Ou seja, esse grupo não é um grupo ortogonal. O grupo ortogonal, o SO4, SO5, SO3, não importa, o SON, ele é o grupo das matrizes ortogonais, ou seja, lambda transposto é igual a lambda menos 1. Por quê? Porque eu estou falando de espaços euclidianos. O tensor métrico é a própria identidade. Então isso aqui é identidade, isso aqui é identidade, o lambda transposto é igual a lambda menos 1. Mas nesses espaços, não, essa métrica me impede essa relação de ortogonalidade. Então, esses são chamados grupos pseudo-ortogonais. Esse aqui é um grupo pseudo-ortogonal com uma direção temporal e 3 direções espaciais. Isso aqui é a condição de ortogonalidade, mas uma ortogonalidade pseudo. Por causa disso aqui. Não é exatamente ortogonal. Esse S aqui é especialidade, que significa determinante. Então, isso aqui é a condição de pseudo-ortogonalidade. Vamos chamar isso aqui de pseudo-ortogonalidade. E a condição de especialidade. Tem a impressão que eu deixei para vocês fazerem comigo uma tarefa de casa, o SO22, depois eu vou comentar. Muito bem, vou apagar isso aqui. Então, isso aí nos levou, na aula passada, a gente caminhou um pouco mais. Foi revisando o que a gente fez, com um pouquinho mais de calma, porque a gente já foi o final da aula passada. E aí a gente falou, bom, se isso aqui são transformações de um grupo, é o grupo contínuo, que eu posso obter como transformações, um conjunto de transformações infinitesimais a partir da identidade, vamos escrever essas matrizes lambda sob a forma da exponencial de um outro conjunto de matrizes, O que a gente fazia, expressar a matriz do grupo em função das matrizes da álgebra. E aí a gente mostrou na aula passada que a condição do grupo ser pseudo-ortogonal, ser o grupo de Lorentz, na álgebra, a relação que a gente obtém é que o ômega transposto eta é igual a menos eta menos ômega eta. Ou seja, a relação que a gente tinha é que o ômega transposto é igual a menos eta ômega eta. E aí a gente pegou a matriz ômega 4 por 4, geral, com 16 elementos, e pusemos essa condição aqui, e aí a gente acabou vendo que a forma mais geral da matriz ômega funcionaria como a matriz geral da álgebra do grupo pseudo-ortogonal SO3, ela assumia essa forma aqui, 0, A, B, C. Retirado esse resultado. E aqui A, B, C. Ela tinha uma simetria desse setor. No entanto, aqui, a matriz que se formava era uma matriz assim. Será que alfa, beta, menos alfa, 0, gama, beta, menos gama, 0. Não era isso? A gente formava uma matriz assim, Sabe o que é uma diferença aqui? Eu queria usar aquela outra nossa convenção. O menos 1 aqui, ficaria x, y, z, x. Algo assim. Tanto faz, O que é importante é que essa matriz aqui
é uma matriz, esse setor aqui, né, essa matriz ômega, ela tem essa estruturazinha assim. Isso aí sai automaticamente dessa equação, como a gente mostrou na aula passada. 0, A, B, C, A, B, C. E aqui dentro, basicamente, eu tenho uma matriz da álgebra de SO3. Uma matriz antissimétrica, 3×3. Essa matriz antissimétrica 3×3 está indicando a presença de uma subálgebra SO3. E aí, é claro, eu vou imaginar que eu posso fazer qualquer transformação que tenha isso tudo aqui zero, né? Se eu pegar uma ômega, particularmente, se eu pegar essa matriz ômega como sendo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, e pegar aqui no SO3, uma matriz, um gerador qualquer de SO3, ao exponenciar essa matriz aqui, nós nunca vamos gerar nada na primeira linha, então essa matriz aqui, lambda, ela vai ter a seguinte, ela vai ser assim, depois de exponenciar essa matriz, ela vai ser 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, e aqui, nesse núcleo aqui, vai aparecer uma matriz do grupo SO3, a exponencial daquela, isso aqui é álgebra, então é álgebra de SO3. Quando eu exponenciar essa matriz, o resultado dessa exponenciação vai ser isso, aqui vai aparecer uma matriz de SO3. Então, essa transformação, lambda, ao atuar no x, ela não vai mexer no tempo. Eu vou ter t' igual a t. Né? Então, o que vai sair daqui vai ser t' igual a t. E aí, é claro, x' igual a r. X', y', z' igual a uma matriz R de SO3, x, y, z. Então, isso fica claro que esse setorzinho aqui realmente é uma rotação espacial. E esse setor aqui é o setor que vai mexer no tempo, como nós começamos a ter na aula passada. Né? Então, a gente expandiu na aula passada essa matriz de 6 geradores. Nós vimos na aula passada que essa matriz podia ser escrita assim: A, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, e aqui tudo 0. Depois, a matriz B fica 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, e aqui tudo 0. E depois, a matriz C. 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, e aqui tudo isso para os 3 primeiros geradores. E depois os outros geradores. Alfa, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, que é uma típica rotação no plano XY. Depois, o beta fica 0, 0, 0, 0, só expandir o beta aqui, né? Vai ficar -1 aqui, 1 aqui. Então, essa matrizinha aqui, ela faz uma rotação no sentido trigonométrico, só que no plano ZX. Aqui é a rotação trigonométrica, a rotação no sentido trigonométrico, no plano XY, no plano ZX, e depois no plano YZ. Vou pegar aquele dano, né? Então, essa aqui é o setor das 3 rotações espaciais. Não precisa nem se preocupar muito. Então, aqui é o gerador de uma rotação no plano XY. Aqui eu estou fazendo uma rotação no plano ZX. E aqui uma rotação no plano no eixo do X, no plano YZ. Muito bem, aí a gente, mas qual é o significado desses 3 primeiros geradores novos, né? Então, a gente, na aula passada, já organizou, né?
parou mais ou menos aí. Vamos fazer uma transformação genérica, fazer uma transformação particular do grupo pseudo-ortogonal que tenha todos os parâmetros nulos, exceto A. Vamos dizer, o parâmetro A é não nulo, mas aí B igual a C igual a zero, e alfa igual a beta, igual a gama igual a zero. Que transformação lambda é essa? Então, a transformação lambda, nesse caso, vai ser a exponencial de A vezes esse gerador aqui. Vou chamar esse gerador aqui só para início de conversa, vou chamar esse geradorzinho aqui de sigma. Tá? Então, a gente está fazendo isso aqui. Temos que exponenciar esse gerador sigma. Então, a expansão em série todas as ordens nesse gerador. Então, muito simples. Esse gerador ele tem propriedades muito marcantes, muito simples, que é o quadrado dele forma uma identidade aqui. 1, 0, 0, 1. E aqui tudo fica 0. Qualquer potência ímpar dele dá ele mesmo. E qualquer potência par dele reproduz a identidade. Quer dizer, desse setor aqui, no 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Então, é claro, quando eu fizer uma transformação, eu vou estar mexendo basicamente só nesse núcleozinho aqui, né? Essa matrizinha. Então, eu vou pegar, então, vou exponenciar essa matriz, vai ficar a identidade. Então, a forma dessa matriz vai ficar simples. Ela vai ser a identidade mais tudo isso aqui expandido. Claro que quando eu somar a identidade com todas as ordens em sigma, esse setor aqui vai continuar todo zero. Esse setor aqui vai continuar todo zero. Aqui eu vou ter identidade 1, 0, 0. Esse 1, 1 aqui vem da identidade, que é o primeiro termo. O resto daria só zero aqui embaixo, nesse elemento aqui, nessa submatriz 2 por 2. Eu estou quebrando essa matriz em 4 submatrizes 2 por 2. O que vai sobrar para mim é isso aqui. Então, eu vou pegar a identidade, é o primeiro termo, mais todas as potências pares, que vão trazer A2 sobre 2 fatorial, A4 sobre 4 fatorial. Então, somando essa série toda, aqui vai dar para nós um cosseno hiperbólico de A, aqui vai dar um seno hiperbólico de A, seno hiperbólico de A, cosseno hiperbólico de A. Então, se eu pegar a exponencial todas as ordens desse gerador, eu estou querendo saber desse gerador que tipo de transformação ele faz no espaço-tempo. Então, fica claro, atuar com essa matriz, né? Quando eu fizer essa operação aqui, x', x', né? Então vai ficar claro que CT' vai ser cosseno hiperbólico de A, CT, mais cosseno hiperbólico de A, vai ser seno hiperbólico de A, CT, essa transformação ela não vai mexer com as coordenadas y, z, porém vai fazer uma transformação que vai misturar a coordenada temporal com a coordenada x. Claro que eu posso colocar, por exemplo, esse cosseno hiperbólico aqui em evidência, não tem problema nenhum, posso botar esse cosseno hiperbólico de A em evidência. E aqui nós vamos ter CT mais a tangente hiperbólica de A, X. Aqui, cosseno hiperbólico de A, evidência, X mais tangente hiperbólica de A, CT. Claro que são iguais de D' igual a Z. Então, cosseno hiperbólico, a tangente hiperbólica, perdão, é um número em módulo sempre menor do que 1, né? Sabe
posso identificar a tangente hiperbólica como certo, alguma coisa que eu conheço que é sempre maior, sempre menor do que 1, né, e sempre maior do que menos 1, está sempre entre 1 e menos 1. A gente introduz aqui um parâmetro de uma velocidade V sobre C. Claro que esse número aqui em módulo, sendo V uma velocidade arbitrária, ela vai ser sempre menor em módulo do que a velocidade catalítica. Pensar que a velocidade máxima de sinalização é 5. E não tem nenhum problema, isso aqui é um parâmetro totalmente arbitrário, isso aqui é um número, né, está entre menos 1 e mais 1. Só para poder a gente chegar a uma forma padrão daquilo que nós conhecemos como transformação do lado, vamos identificar a tangente hiperbólica como sendo isso aqui, menos V sobre C, ou mais V sobre C. É só trocar o sinal do V, não tem problema. Então, se a tangente hiperbólica é isso aqui, eu vou definir esse número aqui como sendo beta, né? Módulo de beta menor que 1. Então, é claro, quem conhece a tangente hiperbólica sabe quem é o cosseno hiperbólico. Sabe quem é o seno hiperbólico, né? Tangente hiperbólica, né? Seno hiperbólico sobre o cosseno hiperbólico. Isso vale menos beta. Ao mesmo tempo, nós sabemos que o cosseno hiperbólico menos seno hiperbólico ao quadrado, isso vale 1. Então, trazendo essa relação para cá, substituo aqui o seno em função do cosseno, a gente ganha essa relação. E o cosseno hiperbólico é um número sempre positivo e maior do que 1, não tem problema de ambiguidade de sinal. Então, isso aqui dá para nós 1 menos beta ao quadrado. Que é o parâmetro que nós, né, identificamos como parâmetro, vamos dizer, gama, né, da relatividade, o famoso gama de V. Então, essas transformações, elas adquirem essa forma aqui. T' igual a gama T menos T sobre C ao quadrado X. X' igual a gama X menos beta sobre C. E esse aqui é igual a Y. Igual a Z. Que é o nosso conhecido boost de Lorentz, né? Que é o primeiro, que é um boost de Lorentz, né? Que faz a transformação entre dois observadores, né? Que se movem com os eixos paralelos e em velocidade relativa ao longo da direção x. Então fica claro que esse grupo de transformações, né, pseudo-ortogonais, que deixam invariantes a métrica do espaço de Minkowski, estão gerando para nós as transformações de Lorentz. Refaço essa operação com B diferente de zero, com C diferente de zero, e a gente vai ganhar os boosts que vão envolver T com X, T com Y e T com Z. Então, se eu zerar os parâmetros A, B e C e deixar os parâmetros alfa, beta e gama, eu vou estar fazendo uma rotação espacial. Então, fica claro que a estrutura das matrizes, né, do grupo de Lorentz, elas vão representar os boosts, né, a estrutura de transformações do nosso grupo SO13, são os 3 boosts, né, aqueles 3 geradores que misturam T com as coordenadas espaciais, mais as 3 rotações. SO3, as 3 rotações SO3. Então, os 3 geradores de SO3, vamos colocar assim. Então, esse é o conteúdo de transformações associadas ao grupo SO13. Claro que, né, a partir disso, se a gente quiser pegar um boost geral, só para a gente ter ideia da forma aqui, a gente pode pegar, por exemplo, uma transformação de Lorentz geral, né, se eu quiser pegar uma situação em que eu tenha um sistema de coordenadas, né, se movendo relativamente ao outro, mantendo os eixos paralelos, sem a rotação, porém, uma velocidade relativa, né, que não é alinhada com nenhuma das direções, e que o meu V seja esse vetor aqui.
for fazer uma transformação de Lorentz referente a essa matriz, claro, vamos ganhar uma matriz lambda agora um pouquinho mais complicada. A gente vai pensar que na direção temporal, a gente vê que o que conta, né, é a projeção, né? Se a gente quiser pegar, o que vai definir para mim aqui o vetor, que é, vamos dizer, um vetor fixo que vai aparecer aqui nessa situação, é o vetor V. Então eu posso pegar qualquer ponto que eu quiser transformar de um referencial para outro e decompor ao longo de uma direção paralela a V e uma direção ortogonal a V. Claro, eu posso pegar sempre o meu vetor X, meu vetor posição de qualquer ponto do espaço e decompor esse vetor numa direção paralela a V e numa direção ortogonal a V. Eu vou usar a velocidade V como uma direção privilegiada, a velocidade relativa entre os dois observadores. Então é claro que eu posso pensar sempre dessa forma. O que é esse x paralelo? Claro, x paralelo é a projeção, vamos chamar essa velocidade, vamos chamar isso aqui de V, né? É a projeção de x ao longo de V, claro, medido pelo módulo de V. Tanto faz, eu posso medir por C aqui e por C aqui. Então isso aqui, na verdade, nada mais é do que o vetor θ sobre beta. Então isso aqui é a projeção de um vetor x qualquer ao longo dessa velocidade, que é a velocidade relativa entre os dois observadores. E é claro que o x perpendicular é x menos x paralelo. Então, na hora da transformação temporal, o que nós tínhamos era isso aqui. O padrão de transformação temporal é gama CD menos θx. A direção, coordenada espacial que aparece na transformação do tempo é a coordenada espacial que está alinhada com a velocidade relativa. Nesse caso, né, se eu tiver uma velocidade relativa que não dá nem x, nem y, nem z, a coordenada temporal-espacial que vai aparecer aqui, claro, é a projeção do vetor x ao longo de beta. Então, essa transformação. Isso aqui é menos beta, vamos falar disso, beta que é dimensional. Então, essa transformação aqui eu posso escrever assim, CT', posso medir tudo por C também, né? Vai ser gama CT menos beta escalar x. Claro, no caso paralelo, no caso particular em que essa velocidade está ao longo do eixo do x, a gente reproduz isso aqui. Mas a coordenada espacial conta aqui é a projeção do vetor x ao longo da velocidade relativa. Então essa aí é a transformação, vamos dizer assim, do tempo. Depois, claro, eu posso dividir tudo aqui por C, se quiser deixar assim. Depois, a direção que é perpendicular ao movimento relativo, ela não muda por transformações de Lorentz. O y' é y e o z' é z. Então, as coordenadas, as componentes desse vetor perpendiculares aqui, a direção do movimento relativo, essas ficam inalteradas. Então, o x perpendicular transformado é igual ao x perpendicular. Claro, o que significa? O x paralelo linha, e a direção paralela é a direção que muda desse modo, gama x menos dt. Então, a direção x paralela, ela muda com gama, o x na direção paralela, menos a velocidade vezes o t. Então, isso aqui é a transformação da componente paralela ao movimento relativo. Claro, isso aqui a gente vai poder expressar melhor. Então, a gente pode pensar o seguinte: o x, a coordenada x totalmente transformada, que é o x paralelo transformado, mais o x perpendicular transformado, né, vai ser isso aqui. Eu vou pegar isso aqui, podemos escrever isso aqui como x, né? Então isso aqui vai ficar x paralelo. Vamos deixar dessa forma, assim, então vamos lá. Isso aqui então passa para cá. Então vamos expressar o x' em função de x. Então esse carinha aqui eu sei quem é. X' vai ser o x perpendicular linha, mas o x perpendicular linha é igual ao x perpendicular.
aqui é x menos x paralelo. Tá? Isso aqui. X perpendicular é x menos x paralelo. Então isso aqui não se transforma. X perpendicular linha igual a x perpendicular, que por sua vez é x menos x paralelo. Agora o x paralelo linha, vou somar aqui. Mais gama x paralelo menos padrão x paralelo, assim, uma nova matriz parênteses, menos gama VT. Então vamos ver lá o que é isso aqui. Então isso aqui vai ficar x' vai ficar x mais gama menos 1 x paralelo. Quem é a projeção de x paralelamente à direção do movimento? É beta escalar x sobre o módulo de beta. Essa aqui eu estou projetando esse vetor ao longo da direção unitária beta. Então esse termo aqui, esses dois termos se somaram aqui, eu simplesmente expressei isso aqui dessa forma. E aqui menos gama. Deixa eu guardar essa relação aqui. A gente está sempre tentando, por uma questão de homogeneidade dimensional, trabalhar com a coordenada CT', CT. Até você, né, tinha falado, cara, foi você que falou que estava acostumado a mexer com ICT, a anotação de alguns livros, né? Isso, eu acho que o Heissman tem essa anotação. E o Goldstein antigo também tinha o ICT, mas essa anotação hoje em dia a gente tirou, a gente vai depois mostrar que ele veio trabalhar com a quarta componente complexa, a gente introduz a componente temporal, a componente x. Depois a gente vai fixar as nossas convenções, mas por enquanto é independente disso. Nós estamos falando de um espaço quadridimensional em geral. Muito bem, vamos agora colocar isso aqui em forma matricial. A dimensão está tudo ok, né? Isso aqui é dimensão de x, isso aqui é adimensional, isso aqui é adimensional. Dimensão de posição, isso aqui é adimensional, dimensão de posição, VT, dimensão de comprimento. Tá legal. Então vamos botar isso aqui em uma forma quadridimensional assim. CT', X', Y', Z'. Então vou ter que botar aqui uma matriz 4x4. Está bem grande, fica bem visível aqui. Tá assim. Na direção temporal, CT' vai ser gama CT. Então aqui vai aparecer gama CT e agora o X vai aparecer multiplicando beta 1, o Y vai aparecer multiplicando beta 2, né? E o Z vai aparecer multiplicando beta 3. Então aqui menos, vamos dizer assim, beta X menos beta y menos beta z, certo? Menos beta x, menos beta y. CT' fica então gama CT, menos gama. Bom, gama beta. Então essa é a primeira parte da transformação. Agora vamos ter que relacionar x' todas as demais coordenadas. Tem que pegar essa equação aqui para x'. Então, x' vai ser x. Vamos pegar a parte temporal. A única coisa que vai aparecer aqui com o tempo vai ser menos gama v, vu vx, vy vz. Né? Então, isso aqui é vx, é menos. Vamos botar essa equação aqui. Vamos fazer o seguinte: vamos dividir aqui para poder uniformizar, trabalhar sempre com beta. A gente pode dividir por c aqui e multiplicar por c. Então fica menos beta c. Então, o x', a relação entre x' e ct é um menos gama beta x. Tá? Menos gama beta x. Agora, a relação entre x' e x vai dar aqui. Né? O x' vai pegar o x, que é a identidade, e
E vai pegar um fator aqui que é beta x, aqui tem um erro, né? Isso aqui, deixa eu ver. Ó, fiz uma besteira aqui, tá faltando uma dimensão. Isso aqui está com dimensão escalar, isso aqui está aqui, né? Isso aqui que eu fiz aqui de errado aqui foi o seguinte, quando eu escrevi gama menos 1 x paralelo. Quem é x paralelo? É a projeção do vetor x ao longo do vetor da velocidade relativa. Então isso aqui está claro. O módulo disso é beta chapéu escalar x. Só aqui na direção beta, na direção unitária. Ou seja, isso aqui é beta escalar x sobre beta na direção beta sobre beta. Esse aqui é um vetor. Então esse vetor é essa projeção na direção do versor da velocidade relativa. Então, ali vai dar um fator, na verdade, beta 2 sobre beta 2, né? Eu vou ter, na verdade, eu vou ter beta escalar x sobre beta 2. Isso aqui assim, ó. Beta. E aqui, menos gama beta. Então, quem está copiando, corrige isso aqui, por favor. Está errado. Tá certo? É isso aqui. Tinha isso. X paralelo é isso aqui. Vetor x na direção paralela, na direção longitudinal da velocidade relativa é isso aqui. Projetar esse vetor nessa direção e multiplicar pelo vetor dessa direção dela. E aí eu reescrevo assim, beta escalar x sobre beta, beta sobre beta. Então fica beta sobre beta 2, gama menos 1, eu posso colocar esse fator. Fica gama menos 1 sobre beta 2, podemos escrever assim. Gama menos 1 sobre beta 2, beta escalar x. Então, na direção x, nós vamos ter aqui, na direção x, isso aqui vai ficar beta, né? Então, esse produto escalar aqui, ele vai estar dando beta x mais beta y mais beta z. E na direção x, né, a direção beta, vai ser beta. Então, vamos ter aqui 1 mais gama menos 1 sobre beta 2. E na componente x, eu vou ter beta x ao quadrado. É isso aqui que vai estar multiplicando o x nessa relação. X' vai ser menos gama beta x ct, que está aqui. E na componente x, ele vai pegar tudo isso aqui. Vou pegar um x daqui, depois ele vai ter uma parte que vai depender de y, uma parte que vai depender de z. Agora, qual é a dependência y dessa relação? Então, quando eu pegar x', vai ser x mais. Aí aqui, eu vou ter na direção, sempre na direção x, né? Eu vou ter produto escalar aqui de beta y. Mas isso aqui, eu estou pegando essa relação. Agora, componente a componente. Componente x, componente x, componente x. Né? Então, na componente x, eu vou estar produzindo aqui um beta x e aqui um beta y. Então, vai ficar gama menos 1 sobre beta 2, beta x, beta y. Tá, e depois aqui, na componente z, gama menos 1 sobre beta 2, beta x, beta z. Então, isso aqui, essa segunda linha aqui, multiplicada por essa coluna aqui, me dá exatamente quem é o x'. Certo? Então, esse x' aqui vai sempre trazer essa dependência aqui, mas ele vai poder trazer na direção beta x, ele vai poder trazer beta x, beta y, beta z, tudo isso vezes beta x. Beta x, beta x, beta x. Beleza. Vamos fazer tudo agora para a direção y, só agora copiar o procedimento. Valeu para a direção x, não valeu para a direção y. Menos gama beta y, que é o que sai daqui, quando eu projetar essa equação toda no segundo eixo, no eixo dos y. Depois, quando eu projetar no eixo dos y, aqui é beta 2, aqui vai ter gama menos 1 sobre beta 2, beta y, beta x, 1 mais gama menos 1 sobre beta 2, beta y ao quadrado, gama menos 1 sobre beta 2, beta y
última transformação, menos gamma delta Z, sobre 2, delta Z, X, Então, essa matriz aqui, ela dá uma transformação de Lorentz, agora, quando a velocidade relativa for qualquer. Né? O que é fundamental para os boosts é que não haja rotação. Qualquer boost é caracterizado por os eixos em paralelo, mas não necessariamente com a velocidade alinhada com uma direção. Então, estão pegando um boost genérico com uma velocidade relativa alinhada. Muito bem. Então, claro que é também precisa fazer, mas é fácil ver que essa matriz tem que ser uma matriz do grupo de Lorentz. Então, essa matriz aí, se eu pegar essa matriz lambda e pegar ela transposta, multiplicar por eta, multiplicar por lambda, claro que vai dar eta. Qualquer um que tirar o determinante dessa matriz, vai ver quanto dá. Mais um. Então, essa matriz satisfaz todas as propriedades que tem que satisfazer. E o inverso dela é só. Ou troca o beta de sinal, eu troco o beta de sinal aqui, esses eixos aqui mudam de sinal, mas aqui é tudo quadrático. Nos betas, esse núcleo aqui não muda mais. Quer dizer, o inverso dessa matriz é só olhar para cá. Inverter essa matriz, multiplicar por lambda menos 1 aqui, multiplicar por lambda menos 1 aqui, lambda menos 1 aqui, é só multiplicar por eta. Inverter essa matriz significa, no fundo, né, transpor essa matriz e multiplicar por eta aqui e eta aqui. Então, isso aqui, no fundo, vai ser igual a lambda portanto, lambda eta, lambda de eta transposto eta, que é igual a lambda menos eta. Então, essas relações aí podem ser verificada. Eu não digo rapidamente verificada, né? Porque quem for calcular o determinante dessa matriz vai ter que calcular o determinante de uma matriz 4x4. Tá? Pode-se fazer a mão, pode-se fazer no meio também, mas você tem que ter cuidado que vai ter muitas simplificações. Porque a gente sabe que 1 entre gama 2 é igual a 1 sobre 1 menos ao quadrado. Então, sempre que aparecer combinações desse tipo, né? Gama 2 menos gama 2. Isso aqui é igual. Então é só pegar essa matriz aí, inverter ou multiplicar por essa. Quer dizer, essas relações são verificadas desde que a gente se lembre lá da relação que existe entre gama e gama. Muito bem, então isso aqui define um boost geral. A rotação geral, eu não preciso fazer, porque você já conhece. A gente já estudou o grupo SO3, o SO2, a gente já tem. Agora, o que a gente precisa estudar, sim, é o grupo SO3. Bom, então, vamos continuar a nossa discussão. O que é importante é que nós introduzimos uma métrica. Lá na álgebra linear, quando a gente faz os nossos cursos, a gente sempre, quando estuda um espaço vetorial, a gente sabe que associado a um espaço vetorial, existem os chamados funcionais lineares. E existe um outro espaço chamado, existem essas estruturas funcionais lineares, e existe o chamado espaço dual. O espaço dual é o espaço gerado por todos os funcionais lineares independentes que a gente pode ter num espaço vetorial. Em outros termos, isso significa o seguinte: num espaço onde haja uma métrica não trivial, essa métrica aqui é diferente da identidade. Se eu pegar um vetor x que se transforma sob esse grupo de Lorentz, né, sobre esse chamado grupo pseudo-ortogonal de Lorentz, dessa forma aqui, então esse vetor está definindo uma representação quadridimensional do grupo de Lorentz. Estou pegando matrizes 4x4 que atuam nesse vetor x e que deixam aquela relação satisfeita. Lambda transposto, eta lambda igual a eta. Determinante de lambda igual a 1. Então, está tudo satisfeito.
A novidade aqui no espaço como esse é, suponhamos que eu agora defino um outro vetor. A partir desse vetor ligamento, eu vou definir um vetor que eu vou chamar de x-til. Definição. Esse vetor, vamos dizer, é o produto da métrica pelo próprio vetor x. O que significa isso nesse caso? Significa que esse vetor x-til vai ter os seguintes componentes. Que é a identidade CT menos x menos y menos y. A diferença entre o vetor x e o vetor x-til é que eu mudo o sinal da parte temporal desse vetor. Não mexi na parte espacial, na parte temporal, desculpa. Mudo o sinal da parte espacial desse vetor. Porém, é importante que esses dois vetores, eles talvez não guardem a mesma propriedade de transformação. Se eu conheço essa transformação aqui, eu posso me perguntar como é que esse vetor aqui se transforma. X' é eta x'. X' é lambda x. Eu posso agora fazer o seguinte, eu posso escrever esse vetor aqui, então ficou isso aqui, x. Então a minha pergunta agora é, se eu definir, não importa para quê, se eu posso a partir desse vetor criar uma outra classe de vetores de coluna, mas onde eu introduzir a métrica desse vetor, tudo bem, ele muda, ele é esse cara. Mas a pergunta é, ele é importante ou independente na medida em que ele se transforma, ele tem uma transformação bem definida sobre esse mesmo grupo de transformações. X reage a uma transformação de Lorentz com essa matriz. A pergunta é, quando X reage a uma transformação com essa matriz, mostra, quer dizer, apresenta uma transformação com essa matriz, esse carinha que eu defini dessa forma a partir de X, que transformação de Lorentz seria? Será que é a mesma? Ele segue X ou não? É o que a gente está perguntando. Qual é a transformação de Lorentz do x-til? Que é eta x', que é eta lambda x. Mas agora eu vou querer expressar x em função de x'. Como a matriz eta tem quadrado igual a identidade, eu multiplico por eta aqui e por eta aqui. Então x é eta, posso botar assim, lambda, eta lambda, eta x'. De uma certa maneira, eu estou agora relacionando x' til com x'. Vamos voltar aqui à nossa transformação de Lorentz. Lambda transposto eta lambda igual a eta. Então, o que a gente fez aqui? A gente multiplica essa relação aqui por lambda a menos 1. E depois multiplica aqui por fazer o contrário. Multiplica aqui por eta. Então, a partir daquela minha relação, né, eu fiz isso aqui. A relação básica que define o grupo pseudo-ortogonal. É essa relação. Então, o que eu fui fazendo, fui multiplicando a direita por lambda menos 1 e depois por ela. Isolei essa relação. Que não é exatamente aquilo que está lá. Mas se eu inverter essa matriz aqui, se eu pegar lambda transposto a menos 1, ou seja, lambda menos 1 transposto, se eu tirar o inverso dessa equação, o inverso do eta é eta. O inverso do lambda menos 1 é lambda, o inverso desse eta também é eta. Então, essa relação aqui está me dizendo que essa matriz aqui então, essa nova categoria de vetores que eu defini, eles se transformam também quando eu faço uma transformação de Lorentz. Só que eles não se transformam com a mesma matriz lambda. É a matriz lambda a menos 1 transposto. Isso aqui é típica transformação do espaço dual. Né? Quando a gente faz uma transformação de rotação no espaço vetorial, e aí eu pego o espaço dual associado a ele, que é o espaço dos funcionais lineares, lá no espaço dual, a mesma rotação ela é vista com a transformação a menos 1 transposta. Claro, quando o grupo é um grupo de rotação normal, se eu pego S ou N,
Lambda menos 1 é o próprio lambda transposto. Então fica lambda transposto, transposto. Então, essa categoria de vetores, ela se transforma com a mesma matriz se a métrica for trivial. Quando a métrica é a própria matriz identidade, e é isso que ocorre nos espaços vetoriais n-dimensionais, onde o grupo de rotação simplesmente é o SON. Então a gente sabe, quando tem um grupo SON, as matrizes que fazem a transformação são ortogonais. Lambda transposto é igual a lambda. Então, o vetor x tilde, ele se transforma com a mesma matriz do vetor x, não há diferença. Mas, quando a métrica é não trivial, quer dizer, a métrica agora não é identidade, então, é claro, e esse aqui que a gente está falando agora, esse aqui é o caso desses espaços, né, com métrica não trivial. Então, nesse caso aqui, o lambda a menos 1 transposto é diferente do lambda. Então, isso aqui for diferente da identidade. Então, nesses espaços, onde a gente tem uma métrica não trivial, essa categoria de vetores define uma outra maneira de eu representar o meu grupo de rotações. Eu não tenho só uma categoria de vetores. A partir desses vetores, eu posso definir esses vetores também. Simplesmente a diferença entre esses vetores e esses vetores é, por exemplo, aqui nesse caso do espaço unitório, é a reversão das componentes espaciais. Mas agora, esse vetor, ele sofre uma transformação de Lorentz diferente desse vetor. Eles contêm o mesmo conteúdo. Eles têm o mesmo conteúdo de informação. Mas as matrizes que fazem a rotação deles são diferentes. Claro, se eu for ler as transformações de Lorentz por aqui e por aqui, obviamente eu vou obter a mesma resposta. Mas eu vou ter uma matriz diferente e justamente vai se compensar com esse menos x menos y menos z para dar as transformações de Lorentz justas. Então, nesses espaços métricos, onde a gente tem uma métrica não trivial, a gente pode introduzir duas categorias de vetores, que são chamados vetores contravariantes. Aí é uma questão de nome. Quem é contra e quem é cor é uma questão de convenção. E nós temos duas categorias de vetores contravariantes e os vetores covariantes, ou vice-versa. Duas categorias de vetores. Então, para não ficar carregando uma nova notação, vetores com tilde, vetores sem tilde, a solução mais inteligente é disponibilizar os índices. Dizer o seguinte: os vetores de uma categoria têm índice em cima, os vetores da outra categoria têm índice embaixo. Com isso, eu sempre tiver um vetor com índice em cima, eu vou estar trabalhando numa categoria. E os vetores com índice embaixo, ou eu coloco índice embaixo e tilde do x tilde, ou eu mantenho os dois vetores x e x tilde com a mesma estrutura de índice. Mas aí eu vou ter que dizer se o vetor é da categoria x ou da categoria x tilde. Se ele está no espaço original ou se está no espaço dual. Ao passo que se eu coloco vetores, definir posições de índices diferentes, a gente automaticamente não precisa mais colocar essa notação. A gente já sabe, então, que eu vou definir então, duas categorias de vetores. A gente vai fazer o seguinte: a convenção que a gente adota é os vetores x com coordenadas ct, x, y, z, nós vamos definir como se fossem coordenadas com índice. Esse índice I, então, vai passar por 4 posições, que a gente chama de índice temporal, e os 3 índices espaciais. Vamos colocar isso aqui. Então, isso aqui é a convenção que nós adotamos. Quando a gente escreve a coordenada espacial com índice em cima, eu estou me referindo exatamente às coordenadas espaciais do espaço euclidiano, x, y, z. E o vetor x tilde, eu vou grafar, e é produzido com esse vetor aqui, x tilde, e é produzido dessa forma, né? 0 vezes ct, x, y, z, que tem essas coordenadas aqui. Eu vou grafar
com os índices embaixo. Então, esses vetores aqui, eu vou dizer que eles têm essa estrutura de índice e vou associar eles às coordenadas CT menos X menos Y. Daí, o meu tensor métrico. Então, por exemplo, quando eu tiver uma combinação desse tipo aqui, né, como a gente tinha escrito, né, por exemplo, X, escalar X, né, então eu posso escrever, nós já tínhamos visto que a gente podia escrever isso dessa forma, né, que é X transposto, eta, X. Eu posso escrever, então, assim, X transposto, X tilde. Então, eu vou grafar dessa forma aqui. X. Quer dizer, eu vou estar fazendo esse produto escalar. CT, X, Y. C vezes CT menos X menos Y. Então, claro que esse produto escalar vai dar o que a gente já sabia, né? C2, T2, C2, T2 menos. Então, a gente simplesmente criou uma notação que vai ser útil. A gente introduz essa notação, né, no índice em cima e embaixo, por exemplo. E, por exemplo, se aqui, essa notação aqui, com essa nossa estrutura, eu poderia pensar o seguinte: isso aqui é x', isso aqui é um eta mi, e isso aqui é um x'. Eu estou introduzindo a notação de produto matricial. Então, por definição, para entrar, né, para a gente ficar de acordo com essa convenção, a gente introduz a matriz métrica como sendo uma matriz com os índices embaixo. Isso aqui é igual a 1, menos 1, tudo zero. Ou seja, eta 0, 0 é mais 1. E o eta ij, né, é igual a menos delta ij. Então, vamos dizer que esses índices I e J são os índices puramente espaciais. Está menos o delta de Kroner. E é claro que qualquer eta 0 I é 0. O inverso dessa matriz é ela mesma. Se não for inverter aquela matriz, eu ganho ela mesma. E, na hora de definir o inverso, que a gente faz é justamente se essa matriz aqui foi definida assim, eta mi, essa matriz aqui inversa, para poder fazer o produto matricial, eu vou introduzir os índices em cima. Isso aqui vai ter que dar o delta kappa mi. Essa aqui é a noção, é a definição do que é o inverso. Então, a matriz eta menos 1, que é a mesma coisa, eu posso dizer a matriz eta com seus índices em cima, ela acaba sendo igual. Vou criar a mesma historinha, porque eta mi é mais 1, eta é igual a eta menos 1. Vai valer a mesma coisa. Eta 0, 0 vai mais 1. Eta 0 i, o eta i 0 vale 0. O eta ij vai j. Pronto. Eta ij, eu posso botar isso aqui. Menos o delta de Kroner, que é tridimensional. Então, essas aí são as convenções simples, né, que a gente faz para poder agora, daqui para frente, trabalhar com essa noção de vetores covariantes e contravariantes, que todo espaço com métrica não trivial pede. E aí, claro, essa a gente pode, na nossa notação x-tilde, na nossa definição x-tilde igual a eta x, a gente vai ter x' é igual a eta mi, x, no sentido do produto matricial. Isso aqui é um vetor coluna, né? Eta mi, x'. Então, isso aqui é vetor, está designando a linha, coluna, e esse aqui é um vetor coluna. Coluna é linha, coluna. Então, eu estou fazendo genuinamente o produto matricial. Ou vice-versa, eu posso inverter essa relação, botando aqui o eta menos 1, que é o eta, né? Claro, isso aqui seria eta menos 1 x'. Então, esse cara aqui, que tem índice em cima, x', o eta menos 1 tem índices em
cima, eta, mi. Claro que eu não estou chamando a atenção, porque eu já chamei a atenção disso no início do curso, os índices repetidos, os índices saturados, são somados. Eu não estou colocando somatório com ni que vai de 0 a 3, não precisa. Então, é isso que a gente chama de transposição da notação contravariante para a notação covariante. E aqui a transposição da notação covariante para a notação contravariante. Eu posso sempre passar de uma coisa para outra usando a método. No fundo, o que nós estamos fazendo é simplesmente usar essa relação aqui. E aí saber que a transformação de Lorentz lida aqui é uma coisa. Lida aqui, ó, vamos definir agora quem são as transformações de Lorentz. Eu vou falar isso aqui direitinho. Então, quer falar já? Tá? Então, quando a gente faz a transformação de Lorentz usual, então vamos definir o seguinte: o vetor, a gente trabalha usualmente com o vetor na forma contravariante. Por quê? Porque é o vetor na forma contravariante que equivale ao vetor com as coordenadas x, y ou z, e não com menos x, menos y, menos y. Claro, posso também fazer isso aqui. Isso aqui, eu sei que é CD menos x. Mas as transformações de Lorentz que nós definimos eram essas aqui, ó, x' igual a lambda x. Então, esse carinha aqui, esse x é o vetor que nós convencionamos com os índices em cima. Então, isso aqui vai botar x' mi. Então, no sentido do produto matricial, isso aqui é a linha, esse aqui é um vetor coluna, né? Então, esse mi está designando a linha desse vetor coluna. Então, fazendo um produto matricial, essa linha varia as colunas daqui e são sobre todas as linhas do segundo. Então, a transformação de Lorentz, ela vai ter essa estrutura aqui. É uma matriz com um índice em cima e um índice embaixo. Então, a estrutura é essa aqui. Esse índice aqui designa a linha. E esse índice aqui designa a coluna. Certo? Se eu quiser agora fazer a transformação no espaço igual, como é que vai ficar aqui a transformação de Lorentz? Então vamos lá. Então vamos botar o seguinte. Então eu tenho isso aqui. X' Então, aquelas transformações de Lorentz que eu dei para vocês, né, quando eu pegar aquela transformação de Lorentz que a gente fez aqui do boost grande, a gente vai estar tirando, por exemplo, lambda 0, 0 é gama. Lambda 0, i. Linha 0, coluna i. É aquele menos gama, beta, i. E assim vai. Né? Posso tirar depois quem é o lambda e j. Então, são todos aqueles elementos. Então, a matriz lambda, né, ela é lida da transformação de Lorentz diretamente. Certo? O que eu quero agora é ver como é que fica a transformação de Lorentz quando eu quiser trabalhar com a notação covariante. Então, claro, para passar da notação contravariante para a notação covariante, é só o que eu vou ter que fazer aqui desse lado dessa equação, contrair aqui com um delta, sei lá, rho mi. Aqui e aqui. Então, eta, rho mi, x' mi, dá para nós o x' rho. Está lá. Então, aqui eu estou produzindo eta, rho mi. Aqui nós estamos produzindo um lambda mi. E quem é o eta ni? Eta ni eu posso pensar assim. Isso aqui é eta ni sigma x. Então, dessa forma, né, eu estou trazendo, estou escrevendo essa equação completamente em função
dos vetores na sua forma covariante. Isso aqui é covariante, isso aqui está na forma covariante. Eu quero fazer nessa equação simplesmente, né, botar aqui qual é a matriz que vai. Nós já sabemos qual é o resultado que vai dar aqui. Nós sabemos que o vetor covariante ele se transforma no final do dia numa matriz lambda a menos 1 transposta. Então, a gente sabe que no final de tudo, essa matriz que vai estar aparecendo aqui vai ser a matriz lambda a menos 1 transposta. Vamos dar uma olhadinha na relação que a gente conhece, que define a matriz lambda. Nós sabemos o seguinte: lambda transposto eta lambda é igual a eta. Então, vamos fazer o seguinte aqui, vamos pegar essa matriz aqui, vamos dizer que vamos escrever essa relação aqui. Então, isso aqui, essa matriz eta é a métrica, né, definida com os índices embaixo. Não é o eta menos 1, é o eta. Então, essa relação aqui, ela tem que ser vista assim. Isso aqui é uma matriz com elemento I, vou usar, vou ler alfa beta. Alfa beta. Então, isso aqui tudo vai ter que ser uma matriz alfa beta. Então, essa primeira matriz lambda transposto, né, alfa, gama, eta, gama, delta, lambda, delta, eta. Isso tem que ser igual a eta, alfa beta, cada alfa direitinho, né? Esse índice aqui inferior, os dois estão embaixo, então o alfa e o beta tem que estar embaixo. Então, essa matriz aqui, a gente sabe que ela tem índice aqui, trocado. Então, a gente produziu essa relação aqui. Eta, gama, delta, isso aqui, ó. Esse núcleozinho aqui, ó, está produzido aqui. Que é isso que nós queremos aqui, ó. Eta, lambda. Agora, claro, eu vou querer trazer essa relação, por exemplo, para cá. Eu agora, o que eu posso fazer? Eu estou precisando produzir isso aqui, ó. Rho, mi, mi. Então, vamos pegar essa relação, vamos, em vez de botar, vamos mudar esses índices aqui. Eu quero produzir isso aqui, ó. Eta, rho, mi. Isso aqui tem que ser lambda, mi. Isso aqui tem que ser mi. Só estou reescrevendo essa relação, mudando os índices que eu posso para poder ficar com isso aqui. Isso que eu quero no final do dia. Eu quero isolar essa contribuição. Eta, rho, mi, lambda, mi. Tá? Tem isso aqui. O que eu faço para isolar essa matriz aqui? Eu teria que multiplicar a esquerda por lambda transposto menos 1, lambda a menos 1 transposto, vamos dizer, gama, alfa. Lambda a menos 1 transposto. Dessa forma, o que eu garanto? Eu garanto que eu estou multiplicando essa matriz pela subversa. Então, isso aqui cancela isso, esse fica gama. Então, esse rho aqui fica gama. Gama mi, e aqui eta, alfa, mi. Opa, esse é o que eu tinha deixado, né? Eu multipliquei daqui, tá certo? Eta. Lambda menos 1, gama, alfa, beta, alfa. Então, esse objeto que está aqui, é só, se eu quiser agora, abrir isso tudo aqui, esse índice aqui é livre, né? Esse índice gama que está livre, eu posso dizer, então, essa relação está me dizendo o seguinte: eu vou depois refazer de modo mais compacto ainda. Eu só quero mostrar para vocês os detalhes, mas a gente pode fazer isso de uma forma mais compacta. Eta, no lugar do gama, eu vou botar o rho. O gama é livre, então, rho mi, lambda, mi. Vai ser essa relação aqui, lambda a menos 1 transposto, ou alfa, eta, alfa, mi. Então eu vou produzir aqui, eta, alfa, então isso aqui, esse núcleozinho aqui, é que eu vou substituir aqui. Então, no lugar disso, eu vou colocar isso, lambda menos 1 transposto, ou alfa, eta, alfa, mi. Só que esse eta, alfa, mi vai colidir com esse eta e delta, e sigma.
vai produzir justamente a matriz pela sua inversa. Eta, alfa, ni. Eta e sigma vai produzir um delta de sigma, alfa. Então, quando essa matriz aqui colidir com essa, eu vou produzir um delta de sigma, alfa. Então, esse sigma aqui vai virar alfa, e eu vou ter aqui lambda menos 1 transposto com alfa. Então, no final do dia, a relação que a gente obtém é essa aqui, ó. X' rho é igual a lambda a menos 1 transposta ou alfa x. Que é exatamente o que nós já sabíamos. Nós tínhamos deduzido isso não usando essa notação dos índices, mas feito de uma forma matricial compacta. Quando a gente definiu a matriz x sigma, x til, que é a matriz, que é o vetor covariantizado desse modo aqui, nós tínhamos mostrado que nesse setor aqui, que é o setor covariante, a matriz de transformação é lambda a menos 1 transposto. X'. Então, eu estou reobtendo dessa forma. Então, no espaço covariante, na formulação covariante, a matriz que faz a transformação de Lorentz é a matriz lambda a menos 1 transposto. Então, vamos trabalhar isso aqui, vamos guardar esse resultado. Quer dizer, é tudo a mesma coisa. Vou mostrar para vocês já já. E a gente vai obter as mesmas transformações de Lorentz. Então, nós chegamos a isso. A nossa convenção para as transformações de Lorentz foi essa aqui. A gente fixou a transformação de Lorentz pelo vetor na sua forma contravariante. E aí, dessa relação, a partir dessa relação, usando o lambda transposto eta lambda é igual a eta para as matrizes do grupo de Lorentz, então a gente chega a essa relação aqui. X' covariante se transforma com a matriz lambda a menos 1 transposta e x'. Porque muitas vezes o cara faz o seguinte, às vezes inadvertidamente, o cara faz uma coisa desse tipo aqui. Isso aqui, quando você abaixa esse índice, você vê o cara tenta seguir um desenho, né? E aí essa matriz aqui ela termina sem sentido. A matriz que vai fazer esse papel aqui realmente não é simplesmente abaixar e levantar, não tem nada a ver. É uma outra matriz, é essa matriz. Faz a transformação de Lorentz no setor covariante. A gente, claro, isso aqui transposto. Isso aqui é linha. Isso aqui é um vetor coluna. Então, isso aqui está designando linha. Então, isso aqui é linha, coluna, variando as linhas desse aqui. Então, claro, se essa matriz aqui é transposta, eu posso trocar linha por coluna. Eu posso escrever essa relação assim. Lambda a menos 1 e x'. Aí sim, quando eu tiro o transposto, né, quer dizer, a matriz, quando eu transponho a matriz, eu vou trocar. Isso aqui é linha, isso é coluna, então isso aqui passa a ser linha, isso aqui passa a ser coluna. Ou seja, eu posso escrever essa relação, se vocês faz sentido isso, faz. Eu posso escrever também assim. Mas o que é certo, eu prefiro trabalhar assim, porque a gente vai ver que na hora de formular os invariantes de Lorentz, as coisas se cancelam automaticamente. Ou se trabalha assim ou assim. Mas o que é importante é que isso aqui induz a isso. Eu vou dar um intervalo, um instantinho só. Eu quero mostrar para vocês agora que tanto faz fazer a transformação de Lorentz por um lado ou por outro. Vamos pegar, por exemplo, uma transformação de Lorentz bastante simples, que é o boost. Só como exemplo, né? Que a gente pode tanto trabalhar no espaço como no outro. Vamos pegar um exemplo bem trivial, que é o boost conhecido de todos nós, né? Que é, vamos pegar essa transformação aqui, ó, T', CT', igual a gama CT menos delta X, né? Isso mesmo, né? CT menos delta X e X' igual a CT menos delta X, dimensionalmente não pode estar. E aqui é gama X menos delta C. Y' igual a Y, Z' igual a Z, que é um boost tradicional. Então, esse boost aqui está sendo feito no espaço
Contravariante. Daqui eu vou ler a matriz lambda. Então, essa aqui é a minha matriz lambda mini. Essa matriz lambda tem essa forma aqui. Ela é gama menos gama beta 0, 0. Aqui é gama, estou pegando agora o x menos CP menos gama beta, gama 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Pegando essa matriz aqui, multiplicando aqui, atuando aqui, CT, X, então sei, a gente obtém que está lá, né? Gama CT menos gama beta X, menos gama beta CT, gama X, Y igual a Z igual a Z, essa é a minha matriz. Então, por aqui, se eu agora quisesse olhar, eu olhar essa relação aqui, se eu olhasse a relação covariante correspondente, essa relação aqui está me dizendo isso, que x' mi, essa relação está me dizendo que o x' mi é igual a lambda mi, x'. Tá legal. Essa relação me diz isso. Vamos pegar a relação correspondente na forma covariante. X' mi igual a lambda, a minha luzinha transposta mi, x'. Então, quem é x' mi covariante? CT menos x' menos y' menos i. O que eu vou ter que fazer com essa matriz lambda? Eu vou ter que inverter essa matriz e transpor. Essa aqui ela é diagonalzinha em subsetores. Então, a gente já inverte o setor de cima, o inverso de baixo é a própria identidade. Então, essa matriz aqui. O inverso dessa matriz continua tendo a mesma estrutura. O problema é só inverter aquela matriz lá. Inverter aquela matriz, inverter uma matriz, né? 2 por 2, é dividir pelo determinante, que é gama 2. Menos gama 2, beta 2, que vale 1, como determinante é 1, não tem problema. E aí, simplesmente, o inverso dessa matriz é gama beta, né? NP, né? Inverso da matriz A, B, C, D, menos 1, é 1 sobre o determinante. D, menos C, né? Fica AD menos BC, menos AD mais AD, CD menos CD, AD menos BC. Então, eu inverto essa matriz, troco esses dois caras aqui e mantenho esses com o sinal trocado. Então tá legal. É o que tinha que ser só trocar o sinal da velocidade, no fundo, para tirar essa informação de hora de inversão. Fica gama beta. Isso aqui vai estar multiplicando. Opa, tio, é errado, né? CT menos X menos Y. Então, quando a gente for escrever essa relação, a gente vai ter CT' vai ser gama CT menos gama beta X. Então, eu estou lendo a mesma transformação de Lorentz. O sinal menos aqui ficou mais, tem tudo direitinho. Agora, vamos ler a transformação. Menos x' vai ser gama beta CT menos gama x, menos gama x. Então, bota aqui mais, bota aqui mesmo, gama x menos gama beta CT. Então, se eu leio a transformação de Lorentz desse setor, ou se leio esse, a transformação de Lorentz é a mesma. Claro, mas o que é importante é que a matriz não é a mesma. Essa matriz não é aquela. Então, eu quero chamar a atenção a isso. A gente está fazendo a mesma transformação, mas em dois espaços diferentes. É isso que garante vamos dizer, a identidade do espaço contravariante, né? Dos vetores na forma contravariante e dos vetores na forma covariante. As transformações de Lorentz não são dadas pela mesma matriz. A matriz que faz a transformação não é a mesma, mas o resultado final
da transformação de Lorentz mesmo, a mesma transformação de Lorentz lida através do espaço diferente. Né? Então, eu estou chamando a atenção para isso. Só antes de terminar, eu queria trabalhar no intervalo, geralmente é essa hora mesmo. Vamos fazer um resultadinho que vai ser importante para nós agora. Nós vamos introduzir a noção de gradiente, covariante, divergente, rotacional. Vamos só pegar a lei de transformação da derivada. Né? Vamos pegar o seguinte: suponha que eu tenho esse objeto aqui. Eu queira derivar em relação às coordenadas x e y. Que objeto é esse? Isso significa que eu vou estar derivando. Isso aqui significa 1 sobre c ddt. Isso aqui é o próprio dx0. x0 em cima é o ct. Depois, ddx1 em cima é derivar em relação a x. Derivar em relação a y. Derivar em relação a c. Então, esse objeto aqui, eu vou tirar a derivada em relação às coordenadas contravariantes. O que eu vou estar formando é 1 sobre c, vamos botar assim, ddt, e aqui as componentes genuínas do gradiente. Então, isso aqui, ó, observem. Claro, se fosse com índice embaixo, estaria derivando em relação a t, sim. Mas aí estaria derivando em relação a menos x, a menos y, a menos c. Então, só para a gente ter cuidado. Quem dá o gradiente, né, quer dizer, o gradiente é a parte espacial dessa operação de derivada. Muito bem. Vamos fazer agora uma transformação de Lorentz. Vou guardar isso aqui, porque isso aqui são os nossos elementos de comparação. Isso aqui é a transformação de Lorentz no setor contravariante, essa transformação de Lorentz no setor covariante. Vamos fazer uma transformação, vamos ver como é que esse objeto, esse operador aqui, se transforma com transformações de Lorentz. Quem é dx? O que é isso aqui? Isso aqui é derivar em relação a x' mi, é derivar em relação a x', claro, derivar x' em relação a x', na regra da cadeia. Vamos ver quem é esse objeto aqui. Então a gente viu o seguinte, tá aqui, ó. A gente sabe que x' alfa é lambda alfa, beta x beta. Se eu quiser inverter essa relação, então vou multiplicar essa relação aqui, lambda a menos 1, gama alfa, x' alfa, lambda menos 1, gama alfa, lambda alfa beta, vai dar o delta de gama beta, isso aqui vai ficar x. Então, claro, a relação inversa eu posso escrever dessa forma: x i é lambda a menos 1 mi. Isso é a relação inversa dessa. Observa que aparece a matriz lambda menos 1, com os índices na mesma disposição. Só claro que essa matriz aqui tem que ser inversa dessa. Estou pegando a transformação inversa. Então, derivar x alfa, x mi em relação a x mi é produzir esse fator aqui, lambda menos 1 mi. Só usando a definição que isso tudo sai daqui. Então, peguei essa relação e inverti. O que significa inverter? Multiplicar por lambda menos 1 aqui por lambda menos 1 e dá isso aqui. E aí agora eu derivo do lado direito, do lado esquerdo, em função do lado direito. Então, esse objeto aqui, esse lado aqui, isso aqui está dando para mim lambda a menos 1 mi dx. Certo? Esse índice aqui é esse índice. E esse índice está aqui embaixo. Esse índice está aqui embaixo. Ali em cima só trocou a posição do nível. Quem era mi aqui era mi lá. Então, derivando em relação a mi, vai produzir esse mi aqui e esse mi aqui. Então, essa relação aqui foi transportada para cá. Agora, observe isso aqui. Lambda menos 1, mi, mas o mi está aqui. Nada me impede de dizer. Isso aqui eu posso escrever como sendo lambda a menos 1 transposto mi. Vamos visto isso agora. Então, essa relação está dando para nós, vou voltar a apagar ela aqui, essa
relação está dando para nós o seguinte: derivar em relação a x' em cima, no final do dia, está se transformando não com a matriz nada, que é a matriz do x' em cima, mas com a matriz. Ó, vê se essa lei de transformação é exatamente